Olá, boa noite. O Câmara Debate de hoje traz um assunto polêmico e que sempre volta ao centro da discussão na sociedade e no Congresso Nacional: a redução da maioridade penal. Será que penalizar o menor infrator resolveria parte da problemática que envolve a segurança pública no país? Entram nesse debate com a gente o delegado Pedro Ivo Soares Bezerra, do Núcleo de Homicídios, e Sandra Marrocos, presidente da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, a Fundac. O Câmara Debate está no ar. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Nossos convidados também, boa noite. Muito bom tê-los aqui para essa discussão. Prazer. Doutor, queria começar pelo senhor. O senhor é a favor da redução da maioridade penal. Qual é a realidade que o senhor encontra no seu dia a dia de trabalho? Que situações que fazem o senhor ser a favor da redução? Boa noite, Lael. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. A realidade é muito complexa. Eu acredito que essa discussão acerca da redução da maioridade penal, ela passa por diversos fatores. Não podemos reduzir a discussão da violência que envolve a criança e adolescente, e principalmente esses crimes hediondos que costumeiramente vêm ocorrendo na sociedade, trazer como uma solução definitiva para o problema a questão da redução da maioridade. Eu acho que seria simplificar o problema é muito mais complexo, envolve questões de recuperação no sistema carcerário, de internação, envolve também questões de ordem social que ultrapassam os limites da segurança pública. Mas a realidade é que nós que trabalhamos na segurança pública diariamente percebemos que o índice de criminalidade entre adolescentes de 16 a 18 anos é significativo e que esses adolescentes se utilizam da condição da menoridade como um requisito para buscarem não serem penalizados pela legislação, tendo plenamente consciência da ilicitude dos seus atos, tendo consciência da gravidade dos fatos que cometem e que esses fatos são repreendidos severamente pela sociedade. Presidente, a senhora é contra essa redução. O que é que a faz ter esse posicionamento? Primeiro, assim, prazer imenso estar aqui. Prazer imenso também estar debatendo com o senhor. E boa noite, né, para as pessoas que estão assistindo o programa em casa. Sim, como o Pedro traz na fala dele, seria muito irracional, né, da nossa parte. Eu acho que esse termo, se a gente reduzisse a discussão da criminalidade, da violência, ao fator da redução da maioridade penal. Então, assim, eu antes, né, já defendi, assim, com todas as minhas forças e com todas as minhas convicções a não redução. E agora, depois da experiência de estar à frente da fundação, né, que trata de socioeducação aqui no nosso estado, hoje, delegado, a gente tem 531 adolescentes privados de liberdade em todo o estado. E aí, no decorrer da nossa conversa, a gente vai perceber que, diferentemente do que se tenta colocar quem defende a redução da maioridade penal, esses adolescentes que cometeram ato infracional, eles ficam privados de liberdade de 6 meses a 3 anos. Então, no decorrer, a gente vai estar debatendo e, com certeza, vai estar arrumando argumentos não só teóricos, jurídico e psicológico, da psicologia, como também, assim, a prática. Ai, meu Deus, mais do que nunca, em toda a minha vida, eu defendo com todas as minhas forças que a redução da maioridade penal não vai resolver em absolutamente nada. O que resolve é a divisão de riqueza, principalmente, lógico, e dentro de uma sociedade capitalista e de um regime de democracia representativa, nada mais do que dividir riqueza através da fomentação de política pública da juventude, da saúde, mas a gente vai conversando e dando oportunidade para que eu fale, para que o delegado se expresse também, e que a gente consiga, que eu saia daqui convencendo esse companheiro de que, e o coração dele e a mente de que a redução não vai resolver em absolutamente nada. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Doutor Pedro, qual é a realidade, quais as situações que o senhor se depara? Como é que o menor vem sendo aproveitado no mundo do crime? Que situações que o senhor se depara? São várias situações. A principal delas significa que o menor hoje, ele não é o mesmo menor da década de 1940. O Código Penal brasileiro, ele tem mais de 70 anos de vigência. Esse Código Penal, quando foi elaborado em 1940, a realidade dos costumes sociais eram completamente diferentes da realidade que nós nos deparamos hoje. Hoje, um adolescente de 15, 16 anos, ele tem pleno acesso à informação, ele tem acesso à internet, ele teve condições sociais que possibilitaram, com a evolução, principalmente na última década, que ocorreu uma evolução social significativa em nosso país, ele teve acesso a mais serviços e à informação. Então, podemos ter a plena consciência de que esse menor,
hoje, ele tem capacidade e discernimento para compreender a conduta de praticar, por exemplo, um crime hediondo como um homicídio, um tráfico de entorpecentes, um estupro. Então, esse menor de 16, vamos dizer assim, e entre 16 e 18, ele tem plena consciência do caráter ilícito, da gravidade de sua conduta e tem plenas condições de responder na forma da lei pela sua conduta. O que não significa dizer, e aí entramos em uma outra discussão, que o sistema penitenciário, o sistema de segregação social não recupere esse sujeito. Isso é uma discussão que também é importante porque o encarceramento pelo encarceramento não vai resolver o problema. Isso não é a solução do problema. A população carcerária, a elevação da população carcerária no Brasil não vai trazer a solução para o problema da violência, mas é importante estarmos conscientes de que hoje a realidade de um adolescente de 16 anos, 17 anos, é muito diferente da realidade de um adolescente na década de 40, por exemplo, quando o Código Penal foi confeccionado. O senhor considera aí uma legislação ultrapassada, então, no Brasil? Isso, é preciso sim que a nossa legislação seja adaptada, Lael, à realidade social. A Constituição de 88 prevê em seu artigo 228 a maioridade penal sendo aos 18 anos. Para alguns autores, isso seria uma cláusula pétrea que não poderia ser modificada nem sequer pelo legislador derivado, né, o legislador constituinte derivado. No entanto, vários autores e vários doutrinadores do direito constitucional entendem que é necessário evoluir a legislação, inclusive esse dispositivo constitucional, para adaptá-lo à realidade atual, a necessidade da legislação acompanhar os costumes da sociedade, acompanhar a evolução da sociedade. A senhora também observa a nossa legislação falha ou ultrapassada nesse sentido? Muito pelo contrário, né? Assim, eu queria dialogar com a fala do delegado e assim pegando os pontos. Primeiro ele coloca que está ultrapassada porque a juventude de hoje ela não representa. E, de fato, não representa. Se você percebe, assim, os 531 adolescentes que a gente tem hoje, né, na Fundac, privados de liberdade, eles são frutos de uma década que foi a década de 80. Se você fizer as contas, dá exatamente isso. E se a população se lembra, a década de 80 foi uma década completamente, muitos autores, inclusive, consideram a década perdida, né? Naquele momento, vinha-se para o nosso país uma onda neoliberal e privatizante muito forte, né? Onde os serviços essenciais da população, como saúde, educação, lazer, era visto como se privatizando tudo fosse a solução daquele problema que se encontrava naquela década. E aí teve uma ausência muito grande do poder público. Perceba, leia primeiro, basta ler, né? E entender da história. Depois você percebe, hoje, esses adolescentes que estão lá são frutos dessa década, fruto de uma década que foi completamente desestruturante para o sistema estatal no nosso país e no mundo, óbvio. E aí, quando você pega, e aí, então a gente já dialoga, delegado, nessa perspectiva que os adolescentes que estão lá são fruto disso. E outra coisa, o que é que se percebe hoje? Aí eu concordo com você. O aprofundamento da questão social, óbvio, você tem hoje uma concentração de renda muito forte, você tem o agudizamento da questão social muito presente. Se você vê, e aí esses 531 adolescentes são hegemonicamente, por que não dizer na totalidade, oriundos do meio popular, são filhos dos trabalhadores e trabalhadoras do estado da Paraíba. E só para o senhor ter ideia, hoje 0,04% da juventude do país inteiro que está privada de liberdade. E desses 0,04%, apenas 4% cometeram os crimes que, posso dizer, né, crime, ato infracional hediondo, como o que o senhor entende, inclusive, muito mais do que eu, por conta das nossas formações. Eu sou assistente social de formação, então não justificaria, né? Você percebe que a grande maioria dos adolescentes que estão lá é pela questão do narcotráfico, que são vítimas, eles são vítimas do narcotráfico. A ausência da política pública faz com que o narcotráfico e o crime organizado sejam uma ascensão para esses adolescentes. E aí eu fico dialogando. Primeiro, assim, hoje, dá uma notícia maravilhosa, Iva, assim, a gente hoje tem na Fundac, em parceria com a Secretaria de Educação, uma escola funcionando em tempo integral. Ela funciona de manhã e de tarde, né? Para o senhor ter ideia, nós temos um adolescente lá que passou no vestibular da UFPB para engenharia de produção. A gente está garantindo esse direito dele assistir aula. Hoje, né, eu tive uma notícia maravilhosa, 22 adolescentes privados de liberdade no nosso estado passaram para a segunda fase, das Olimpíadas de Matemática, que está acontecendo aí em nível nacional. E mais do que nunca, o que eu percebo é que o que falta é oportunidades. E aí, quando se coloca alguns defensores da questão, diz, não, porque vamos fazer com que o sistema prisional que está falido,
que está sucateado, que não ressocializa absolutamente ninguém, levar para lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê a questão de ato infracional grave. Ele primeiro assim, o adolescente é apreendido, ele passa de 45 dias na provisória. Se ele for para a internação, ele não pode passar menos de 6 meses, nem mais de 3 anos privados de liberdade. Ou seja, ele já está sendo, vou usar essa terminologia, punido, né? Pela agressão que ele cometeu à sociedade, e isso a gente não nega. E só para concluir esse meu raciocínio, dialogando com a fala do Pedro, o que é que acontece? Você pega hoje, vamos lá, o narcotráfico está escoltando os adolescentes a partir dos 13 anos, delegado, nem a partir dos 14 não. E infelizmente, tem gente que fica só esperando o adolescente completar 13 anos para privar ele de liberdade. E aí, o que é que acontece? Eu fico perguntando, se a gente reduzir a maioridade penal para 16, por exemplo, aí não vai deixar de acontecer, não. A partir de agora, vamos escoltar de 15 para baixo. E aí, vamos reduzir de 15, e daqui a pouco a gente vai entrar na infância. O que falta, gente, é oportunidade, sabe? O que falta é isso, assim, eu estou completamente encantada pelo trabalho que eu faço hoje e, mais do que nunca, convicta de que redução de maioridade penal não ajuda em absolutamente nada. O que já deveria era fomentar a política pública de prevenção e fazer o trabalho que a Fundac faz, que é muito sério, que está surtindo muito efeito. Eu estou muito feliz. Delegado, existe esse receio de que se a gente reduz para 16 anos, o mundo do crime vai no adolescente de 15, se reduz para 14, vai num pré-adolescente mesmo de 13. Existe esse receio de que não desse certo nesse sentido? Antes de até responder sua pergunta, eu gostaria de deixar claro aqui que, nesse debate, eu não estou em nenhum momento divergindo em relação à ausência de políticas sociais e de que essas políticas sociais são extremamente necessárias para que esses adolescentes, crianças, que hoje estão segregados da sociedade, possam ter oportunidades de não enveredar para a criminalidade. Sabemos sim que muitos desses adolescentes e crianças são absorvidos pelo mundo da criminalidade em razão da ausência de oportunidades sociais. Isso é um fato, não estamos divergindo dessa situação aqui no momento, até porque, se assim fizéssemos, estaríamos desconsiderando uma situação real da sociedade. Mas não há de convir que, na realidade atual, você não pode dizer que uma pessoa, um adolescente, de 16, 17 anos que, por exemplo, pratica uma chacina, esquarteja uma pessoa, estupra um adolescente, por exemplo, que pratica um latrocínio contra um cidadão de bem, apenas para se utilizar de seu patrimônio, esse adolescente não tem condições de responder pelo ato que pratica. Ele faz consciente dessa situação, se utilizando da legislação nesse sentido, com o objetivo claro de não ser punido. Essa punição que o Estatuto da Criança e do Adolescente faz, como a própria Sandra Marrocos, nossa vereadora, hoje secretária, diz, essa medida socioeducativa não funciona na realidade. Esse adolescente não é recuperado. E mas os presídios funcionam, aí me passa pela cabeça, os presídios funcionam, e se a gente colocasse o jovem de 16 anos no presídio, ele não sairia um jovem de 22, de 24, formado no mundo do crime, já que a sociedade fala que o presídio é a faculdade do crime? Da mesma forma que não recupera o sistema penitenciário, também não recupera o sistema de internação da criança e do adolescente. É um fato também comum aqui nesse debate. A questão da redução para 14, 13, 12, temos experiências... 12 não, 12 é a infância. Aí já é infância. Porque tem países, inclusive, que chega a 10 anos, como, por exemplo, a Inglaterra. Isso é irracionalidade. Já seria um extremo... Mas esses países que têm essa redução para limites tão baixos, Sandra, seria para casos de crimes de extrema gravidade e sempre levando em consideração o critério psicológico. Esses países, por exemplo, como a Bélgica, a França, o Reino Unido, que adota essa redução mais significativa da maioridade penal, eles sempre utilizam o critério psicológico. Que critério é esse? É o critério que vai verificar, num exame preparado por um médico psiquiatra, no caso concreto, aferir se aquela pessoa que praticou aquele ato ilícito tinha condições de entender a gravidade do ato que praticou. Porque aqui nós não estamos falando de querer segregar socialmente, prender, por exemplo, uma criança de 14 e um adolescente de 15 anos porque praticou o furto de um biscoito no supermercado, não. Estamos falando aqui de segregação por crimes hediondos, segregação por pessoas que estupram, que matam para roubar, que tiram a vida de um pai de família, que praticam homicídios muitas vezes contratados por pessoas
que participam de grupos de extermínio e muito mais. Então, é uma discussão muito complexa. Nós aqui, eu e a Sandra, acredito que chegamos num ponto comum no sentido de que há essa situação social que é o ponto de partida de tudo. Só que estamos divergindo apenas em relação à questão da Mas daqui para acabar eu penalização. vou lhe convencer. E a gente faz uma pausa rápida aqui no debate. Na sequência, então, continuamos debatendo a redução da maioridade penal no Brasil. Até já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O Câmara Debate está de volta hoje discutindo a redução da maioridade penal. Aqui com a gente o delegado Pedro Ivo Soares Bezerra, do Núcleo de Homicídios, e Sandra Marrocos, presidente da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, a Fundac. Presidente, no finzinho do primeiro bloco aqui, o delegado listava os crimes mais graves, ali, os hediondos, assassinatos. Qual seria, então, a solução para a gente conseguir, pelo menos, criar um medo nesse jovem? Uma medida punitiva que ele tivesse medo de chegar a esse ponto de cometer esses crimes. Olha só, primeiro assim, colocar aqui, mais uma vez, reafirmar que assim, eu não estou falando do achismo, né? Apenas 4% dos adolescentes privados de liberdade hoje no país cometeram crimes hediondos. Todos os outros são atos infracionais que muitos deles, na minha avaliação, enquanto assistente social, não deveriam nem estar com a liberdade privada. Eu penso parecido com o que o delegado coloca aí, na questão de que a política de socioeducação, que é o que a gente faz, vai resolver o problema. Óbvio que não. Agora, o senhor dizer que o trabalho que a gente faz não funciona, primeiro é não considerar o nosso fazer profissional, é não considerar que eu acabei de dizer que hoje 22 adolescentes privados de liberdade do estado da Paraíba estão participando da segunda fase das Olimpíadas de Matemática. É desconsiderar que hoje a gente tem um adolescente que faz engenharia de produção na Universidade Federal da Paraíba. Então, é desconsiderar isso tudo. Então, eu não desconsidero. Eu considero o fazer profissional de todo mundo e a capacidade, assim, chega a ser fantástica a capacidade que aqueles adolescentes têm. O que falta para eles é a oportunidade. Agora, o que é que eu bloco com o senhor? Sozinho a gente não vai resolver mesmo, não. Porque o que falta é a prevenção. Primeiro, assim, pode quem quiser dizer que é arcaico, que não existe mais, ou divide riqueza nesse país, ou a gente vai chegar no estado de barbárie, porque o grande problema é a questão social. E aí, para não dizer que eu estou sendo romântica sem apresentar a solução, já coloquei. No nosso país, dentro do sistema que a gente vive, que é a democracia representativa, você fomenta a política pública. E aí, Pedro, se a gente pega a política pública de escola em tempo integral, se a gente pega a política pública para a juventude, saúde, educação e faz a prevenção, não conseguindo isso, né? Aí a gente leva o adolescente para o estágio de socioeducação que funciona e funciona bem nesse país inteiro. Eu quero, inclusive, estava em Porto Alegre essa semana, conseguindo recursos para o estado da Paraíba, conseguimos aí para investir na política de socioeducação. Funciona muito bem. Agora, o que é que a gente tem que ter? A resposta de fora, o depois. Porque quando o adolescente sai da internação, ele volta para o território.
ele volta para as mesmas, né, condicionantes que ele estava lá. O crime organizado, o narcotráfico, a ausência da política pública. Então, a gente tem que investir em prevenção, tem que investir em socioeducação, felizmente, que é a privação de liberdade, e tem que investir na questão do retorno desse adolescente ao convívio em sociedade. Agora, o que me deixa, assim, intrigada, sabe, sem entender, é porque o Pedro, ele fala algo que é parecido comigo, né? A questão de, não, a gente tem que colocar a redução da maioridade penal para os crimes hediondos. Como é que a gente vai separar se 16 anos? Se a gente reduzir a maioridade penal para 16 anos, o adolescente que cometer um ato infracional grave ou não grave, ele não vai estar mais sendo gerido pela política da socioeducação, ele vai estar sendo gerido pelo sistema prisional, que não resolve absolutamente nada. Essa porcentagem de 4% que a presidente apresenta aqui é pouca mesmo para a gente pensar numa redução de maioridade penal? Veja só, a redução da maioridade penal, se for visualizada sobre esse aspecto, ela tem que abranger, na minha concepção, os crimes de maior magnitude, os crimes hediondos. Não seria, na minha visão, razoável se reduzir uma maioridade penal para abranger todos os crimes existentes na nossa legislação penal. Porque aí sim estaria havendo um encarceramento grande de crianças e adolescentes que não estariam sendo recuperados. Em relação à questão do sistema carcerário nacional, do mesmo jeito que a presidente da Fundac afirma que o sistema penitenciário não recupera, temos também exemplos de recuperação, inclusive aqui na Paraíba, de maneira pioneira, a colocação de uma unidade da Universidade Estadual da Paraíba dentro de uma unidade prisional e diversos exemplos também de recuperação. Mas eu estou falando no aspecto global. No aspecto global, no cenário nacional, nós não vemos um sistema de recuperação da infância e da juventude funcionar de maneira satisfatória. Nós vemos que esse sistema funciona, em verdade, como uma escola do crime, tal qual ocorre no sistema penitenciário. E isso é bastante lamentável. Temos exemplos, como a nossa presidente falou aqui, de pessoas que conseguiram melhorias e ascensão, e inclusive através da educação, mas eu só visualizo a ferramenta única para ocorrer a solução desse problema é a educação. Entendeu? Agora, eu não vejo como, na realidade atual, século XXI, ano 2014, um adolescente de 16, 17 anos, ele não ter condições de compreender a gravidade de condutas que ferem princípios e valores mínimos da nossa sociedade, como, por exemplo, a vida, a dignidade sexual, o patrimônio. Eu acredito que isso está acima de qualquer situação, inclusive de questões de ordem social, porque diversas pessoas que passaram por dificuldades sociais conseguiram, através de esforços, dignamente superar dificuldades e conseguir dignamente atingir um patamar social mais elevado, não necessariamente passando pelo ambiente da delinquência. Então, acredito que o aspecto social se justifica até uma determinada medida. No entanto, para crimes que violam valores basilares e elementares da sociedade, como esses que eu acabei de afirmar, eu acredito que não é uma questão social, uma questão de dificuldade de acesso à educação, cultura, que vai fazer uma criança, um adolescente esquartejar, por exemplo, uma pessoa, matar, estuprar. Eu acredito que isso não tem justificativa alguma, isso é uma conduta completamente reprimível e a nossa legislação, nesse ponto, ela precisa ser adequada, atualizada, para que nesses crimes de maior magnitude, vamos dizer assim, possa ocorrer uma efetiva punição e a própria sociedade possa verificar que o sistema funcione. Porque não adianta também, Lael, ocorrer uma modificação da legislação e pronto. Tem que haver toda uma reestruturação do sistema de justiça. O senhor citaria outros países que têm essa maioridade penal abaixo dos 18 anos e que pune adolescentes nas situações que o senhor falou, de crimes? Sim, temos exemplos, sim. Quais as realidades? Por exemplo, a realidade francesa. A realidade francesa possibilita a penalidade de um adolescente pelo critério psicológico. No caso concreto, o juiz, a partir de um parecer de um médico, ele vai verificar se aquele adolescente teria condições de entender o caráter ilícito de sua conduta. E, dependendo da situação, ele vai ou não ser penalizado. Esse é o critério na França, na Bélgica e em diversos países. Claro que a nossa realidade social hoje não é idêntica a desses países europeus que têm uma qualidade de vida bem superior. No entanto, nós também não podemos ignorar a evolução da sociedade e também que, hoje em dia, um jovem brasileiro tem acesso à educação, tem acesso também aos meios de comunicação, sabe que praticar um ato como tirar a vida de alguém, eu estou falando em crimes hediondos, não estamos falando aqui de crimes banais, de querer repreender e encarcerar
adolescentes que praticaram ilícitos de menor magnitude. Inclusive, até pessoas de maior idade não vão ser encarceradas por isso, porque a nossa legislação, conforme o Código de Processo Penal determina, só poderá encarcerar preventivamente uma pessoa se houver requisitos estabelecidos em lei. Então, aqui nós não estamos claramente defendendo um encarceramento em massa, mas sim para aqueles casos pontuais de crimes praticados que violam valores consagrados na sociedade e que, na verdade, são considerados como hediondos. A gente caminha para o final do programa, mas queria abordar um assunto ainda. A gente vem falando dos efeitos, vamos falar da causa. O que é que a senhora escuta desses jovens que a senhora sabe que é o problema real, que é o problema que está lá na família dele, que está lá na comunidade dele? Olha só, Lael, a questão do jovem hoje e do adolescente, né? Primeiro assim, a gente tem hoje algo que eu queria refletir com mais tempo, muitos adolescentes com a saúde mental comprometida quando já chega na unidade, tá entendendo? E não pode, né? Isso tá equivocado, eu já coloquei isso em alguns espaços e vou colocar, mas quando você percebe, assim, primeiro eles têm uma ausência de oportunidades, em sua grande maioria, quase que na totalidade. Essa história que o Pedro traz e que seria muito bom, se fosse verdade, que os adolescentes têm acesso à informação, à internet, muitos deles não têm acesso nem à comida. Para você ter ideia. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. É tanto que quando eles passam a ter acesso à informação dentro da fundação, quase que na totalidade dá uma resposta positiva. A resposta é positiva, a resposta de estar querendo ir para a escola, participar das oficinas terapêuticas e ocupacionais que a gente tem lá. Nós já pactuamos com o Pronatec, né, que é um curso, a gente olha a realidade e colocamos a questão do pintor da construção civil, do revestimento de parede, para todos os meninos que estão e meninas com idade, com critério para entrar no Pronatec. O que eu escuto deles, e muito mais do que a escuta, né, porque se você for só para a escuta, você cai no discurso fácil, você tem que fazer a leitura além das cortinas, e isso a vida me ensinou a fazer, você percebe que a ausência de política pública é um fator muito grande. A segregação familiar também. Muitos dos adolescentes que estão lá, eles não têm uma família, e eu não estou falando de família nuclear, não, porque todo mundo sabe qual é o estilo de família que eu defendo. A cidade de uma pessoa sabe que família, para mim, é unidade, é amor, seja ela homoafetiva, seja ela heterossexual, seja ela mãe solteira, pai solteiro. Então, esse referencial de família é um meio que perdido, tá entendendo? Agora, o que mais se percebe, e aí, Pedro, eu queria ter mais tempo para a gente conversar, eu acho que você faz uma reflexão interessante na questão dos crimes hediondos, mas que não é a redução que vai resolver essa questão. Muitas vezes, eu estava comentando com ele, a minha filha está terminando o curso de Direito, como o dele, está fazendo uma análise no sistema prisional do país. E aí a gente discutindo, né, em muitos momentos, até o valor da vida. Ou tu mata ou tu morre. Está entendendo? Porque eles são absorvidos pelo narcotráfico e pelo crime organizado. E assim, essa história de esquartejar, de matar friamente, como eu já disse, isso é mínimo. Isso não tem dados para se querer uma redução da maioridade penal por conta disso. O que eu vou insistir, Lael, é que a gente invista em política pública de prevenção, que a gente invista na socioeducação e que a gente invista no retorno desse adolescente a gente observa aí à comunidade. A necessidade de uma integralidade entre os setores de saúde, educação, sim, trabalho. justiça. É isso também que o senhor encontra quando os casos que chegam para o senhor, adolescentes que de fato precisariam de uma outra realidade, um outro ambiente para viver? Não, isso é um fato, realmente, essa questão social ela é fundamental. Entendo que não há condições de você falar em uma recuperação de uma criança, de um adolescente, eventualmente infrator, se você não trabalhar políticas sociais. E muitas vezes a pessoa ingressa na criminalidade em decorrência de fatores psicológicos, familiares, sociais que enveredam para aquele ambiente criminoso. Agora, repito, a discussão aqui que nós estamos trazendo é situações extremadas. Apesar de ser um percentual pequeno, conforme a presidente da Fundac afirma, acredito que gera uma sensação de impunidade muito grande na sociedade. A sociedade visualizar, por exemplo, fatos de como já aconteceram, de adolescentes zombarem das instituições
entendeu? Rirem na frente de câmeras da autoridade policial ou do juiz, muitas vezes, sabendo que aquela medida não terá eficácia alguma e que ele vai sair em pouco tempo sem nenhum antecedente criminal daquela situação. Então, isso, para a própria sociedade, gera uma situação de insatisfação, de impunidade e, muitas vezes, gera uma situação de violência cíclica, porque os próprios familiares da vítima, e não é incomum acontecer isso, muitas vezes se utiliza da violência contra esse adolescente para se vingar, porque a nossa legislação não se mostrou suficientemente necessária para repreender aquele adolescente pela conduta praticada. Essa discussão é ótima, passaremos o resto da noite sem dúvida. Já se sintam convidados para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela presença dos dois. Prazer, imenso. Agradeço também o espaço aqui, agradeço a Sandra Marrocos e a todos aqui da produção. E sempre estamos à disposição de debates produtivos e profícuos como esse, porque a troca de ideias, Sandra, eu acredito que é fundamental. Na construção da nossa democracia, com certeza. sem dúvida. A divergência de opiniões ela é importantíssima para nós avançarmos Mas eu acho nesse que a gente pensamento nem, democrático. eu acho que, Pedro, só para fazer uma provocação para a gente ficar para depois, o que eu sinto em você não é nem que você seja a favor da redução da maioridade penal. O que eu sinto em você é que a gente precisa fazer uma discussão urgente do sistema criminal, do sistema prisional do Brasil. Eu acho que aí sim a gente teria uma discussão bacana, tá entendendo? Eu sinto que você não é o que você queria ser. Eu sinto que com mais diálogo a gente bloquearia. Sinto isso. Continuaremos abrindo espaço para essa discussão. Muito Obrigada. obrigado aos dois. Também. O Câmara Debate termina aqui, mas você pode manter contato com a gente sempre pela internet. Curta nossa fanpage facebook.com/TV Câmara JP. Lá você pode rever nossos programas, sugerir entrevistas, mande sua mensagem. Uma boa noite para você, uma ótima semana e até a próxima.